os seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só, sem o seu amor. E agora é a hora de dizer de hoje eu te amo e não vou negar. De outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, se ser necessário entender. Aí está! Maravilha, mais um episódio, Papo de Cantor, recebendo hoje meu parceiro Jonas Polato. Opa, bom dia. Longa data, meu parceiro. Tá bem? A gente se encontrou a primeira vez no Brasil Pub, né, cara? Brasil Pub. Muita história, Brasil Pub, né? Muita história. Mandar um abraço pro Gerson. O Gerson, cara. Gerson Cola. Tá vivo o Gerson? Tá vivo, eu não sei como. Eu não sei o que bebe aquele homem lá, Deus o livre, cara. É uma lenda de BC, né? É uma lenda de BC. É uma lenda de BC. Maravilha, maravilha. Gente, já falei pra vocês, eu sou meio quinta série, então me segure aí pra brincadeira aqui, tá? Então, vamos embora. Começamos tocando umas modas aí já pra aquecer, né? É pra aquecer a voz. Sim. Oferecimento Papo de Cantor. Quero já mencionar nossos patrocinadores primeiramente. Portugril, Churrascaria Portugril, Restaurante Marina Belmar, 2R Ambientes e Paiva Móveis. São os apoiadores aí do Papo de Cantor. Esse podcast aí que está trazendo voz aos músicos, cantores da nossa região. Trazendo também muito conteúdo profissionalizante, muita sabedoria e técnicas para você evoluir em qualquer âmbito da tua vida, inclusive o âmbito pessoal, o profissional musical e também muitas coisas aqui pode ser usado em qualquer ramo de atividade, né, compadre? E também aquele papo descontraído, né? Aquela quinta série. A quinta série que o Jonas falou aí. Habita em nós. Habita em nós. Papo de encher linguiça. Maravilha. Jonas, vamos começar na tua história aí, meu compadre. Bom, meu nobre. Primeiramente, queria agradecer imensamente o convite, muito mesmo. Já tenho acompanhado o trabalho, parabenizar vocês também pelo projeto, sensacional. Obrigado. O espaço aqui, o local merecia ter algo. E também merecia ter algo à altura. E vocês já começaram da altura pra caramba, né, gente? Então, parabéns mesmo e obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Obrigado, João. Show igual a gente estava falando, até você usando tuas palavras ali, Balneário já é conhecido mundialmente, né? Sim. Então a gente... Verdade. O podcast é para dar voz aos músicos e levar também essa alegria. Sim. A outros estados, a outras cidades. Não, isso é muito bom porque mostra também não só a questão, obviamente, do turismo em si, que já é em alta e tudo mais, mas também elevar a questão artística, né? Que querendo não tem que ser reconhecido, tem que ser valorizada, e ainda mais nesse cenário que é maravilhoso. Com certeza. E o que tem de músico aqui na nossa região, né, cara? Ah, caramba, tem bastante. Precisava também mostrar essa... Sim. A gente, né, lá no Paraná, a gente falava que batia numa árvore e caía 10 músicos, né? É. Aqui você vai mergulhar, na hora que você sobe tem 20, então... É assim, cara. E é bacana pra caramba, né, cara? E já vamos tocar nesse assunto mais pra frente aí, na questão dos músicos. Mas primeiro, como é que começou tua História na música? Tua história na música. É que assim, cantar é desde pequeno, né? Sim. E junto com meu irmão, somos uma família de 4 irmãos, né? Eu sou o mais velho. E o segundo ali, nossa, a gente cantava já desde pequeno, encontros familiares e tudo mais, né? E sempre também motivado e incentivado pela família, né? Gostavam muito de ouvir e tal. Aí, no caso, passou um tempo, meu primeiro contato direto mesmo assim com a música, trabalhando mesmo com música, eu tive uma banda de rock chamada For Union, na época. E, na verdade, o nome da banda se iniciou como TSN. Meu Deus do céu, vai ter gente... TSN? Vai tirar sarro pra caramba. Olha aí. TSN, totalmente sem noção. Já começa bem assim, né? Pô, mas banda de colégio, cara, tipo, galera tudo nova e tal, né? Aí passou um tempo, começou a ficar séria, a mesma banda ali, mantendo a base de formação alta ali, a gente tornou-se a For Union, né? Era eu, Breno Siqueira, Eduardo Lames e Marlos. Ali a banda começou a ter meio que
começar a ficar sério. E tornou mais sério quando a gente começou a participar de festival de música. Né? A gente começou a se inscrever em festivais reconhecidos, assim, nacionalmente e tudo mais, que nem foi o Music Maringá, Escuta Essa em São Carlos, São Paulo, entre outros, no caso, né? Alguns a gente participou, outros a gente foi condecorado, né? Ganhou, né? Porque pelas categorias em si, né? Então, por exemplo, assim, o FEMUSIC, o 30º FEMUSIC que a gente participou, foi uma composição minha na época. Então, na época eu fui o compositor mais jovem do Brasil, eu consegui um título no FEMUSIC. Então, ali a gente tornou um pouquinho mais séria a brincadeira. Falei, cara, aqui quer dizer que nós já estamos com um trabalho legal. Daí começamos a gravar. Época de Orkut. Nossa, eu entreguei minha idade, né? Orkut, caramba, Nossa, foi mal. Aí, a partir dali, começou a alinhar. Passou um tempo, participei do programa Ídolos, Astros. Também na época do programa? O Astros foi meio que micão. Depois eu até mando brincadeira. mesmo? Assim. Mas o Ídolos foi mais interessante. Foi bem no momento que... acho que o Ídolos saiu do... Pode falar aqui? Pode falar. Saiu do SBT e foi para Record. Né? Foi naquela migração, Sim. daí naquele liga que eu participei. Foi até ali a fase de teatro e tudo mais. Só que no caso, na cidade a gente começou a ter esse reconhecimento maior, obviamente, natural da Lapa, região metropolitana de Curitiba, e daí a gente começou a expandir um pouco mais. Começou a ir para Curitiba, que é a capital, começou a ir ali para Porto Amazonas, tipo, uma base da região ali, Mafra e tudo mais. São José e tudo. Aí, infelizmente, num decorrer assim, começou a ter um certo conflito ali da banda, a banda acabou. Não tinha nenhum um produtor cuidando de vocês? Não. Tudo vocês. É tudo a gente, né? Mas eu tenho que alinhar isso, que mais o guitarrista, né? O Breno, ele é bem antenado a isso, assim, sabe? Era cabeça. É bem cabecinho, tomar bem à frente, assim, dessa questão. Mas as músicas, a gente fazia composição, produção, a hora de... vai ser esse solo, vai ser essa produção. Todo mundo tava trabalhando junto, né? A batera com uma ideia, o baixista com uma ideia e tal. Aí, depois disso, acabou a banda, eu sempre gostei muito do voz e violão. A gente montou um acústico chamado Sonora. A banda. Sonora. Nessa, o meu irmão daí entrou, porque ele tocava violão muito bem, só que não tinha banda. Não tinha nenhuma participação. Ele tinha uma banda gospel na época, daí parou. Aí a gente fez junto a Sonora, participamos de alguns festivais, que era o Festicar em Araucária, participamos do Kaiser Sound, que esse ele deu um boom legal ali pra gente. Aí passou ali em torno de 6 meses da banda, da Sonora, que era acústica, e daí acabou. Só que teve uma situação muito legal, assim, da Sonora, que cara, eu tava numa fase muito complicada financeiramente. Isso não é novidade pra ninguém. Alguém já passou por isso e tudo mais. Eu me lembro até hoje, tava vendendo um relógio personalizado, cara. Sabe, tipo, reloginho... Aqueles Cássio? Tipo aqueles Cássio? Não digo... Aquele despertador coloridinho que tinha. Sim. Aí eu colocava logo ali da pessoa e tava, tipo assim, vendendo. Daí eu não sei se vocês se lembram, aqueles radinho que era colorido, era vermelho, verde e tudo mais, assim, retrozinho, assim. Eu coloquei aqui no bolso e ficava escutando música no caminho. Sim. E nisso eu ouvia propaganda, Kaiser Sound, não sei o que, inscrições até tal dia. E era o último dia que eu ouvi, era no dia seguinte. E eu não tinha essa banda sonora, que era com meu irmão e outros ali e tudo mais. Eu não tinha. Na verdade, só tinha ideia. Só que eu tinha uma canção chamada Natureza de Amar. Aí eu peguei, tava em Araucária, voltei pra Lapa, fui ali num jornal do amigo meu, Aramis. Se você estiver vendo, um abraço, Aramis. Quanto tempo, hein? Ele vai se recordar disso. Eu cheguei meio cabisbaixo assim e tal. Ele falou, cara, o que foi? Eu falei, cara, eu vi um festival, eu tenho uma música, eu tenho uma ideia, mas... Puta, pena que não vai dar pra participar. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, precisava de um telefone para começar a história. Aí, beleza, peguei o telefone. Ele me falou, tá aqui. Me deu o telefone. Peguei o telefone, liguei para 2 caras, que eu precisava na ideia da música ter um carrom e um piano. Aí eu pensei... E liguei pros 2 caras que eu tinha contato, mas não tinha relação de proximidade, tá? Mas liguei pros caras. E passei o negócio seguinte, amigo. O Alex Calderari e o Gênesis Vinícius. Gênesis no teclado e o Alex Calderari no carrom. Alex, o negócio é o seguinte, cara, vai ter um festival, a inscrição é até amanhã, e eu tô para entrar no estúdio hoje, e eu preciso de um carrom. E a música é uma música só. E detalhe, nós temos que gravar a música, fazer um vídeo, tirar uma foto, tudo para completar a inscrição do festival. Ele topou, na hora. Liguei pro Gênesis, mesma coisa. Liguei pro Lammers, que era o antigo baixista da antiga banda, topou na hora. Pro meu irmão, não passei essa fita, né? O meu irmão só liguei para ele falando que você tá, tô em casa. Ele falou, então faz o seguinte, toma banho, afina o violão, coloca uma roupa legal que eu tô passando aí em 20 minutos. Tá, passando aí em 20 minutos, tá, mas como 20 minutos? Eu não tinha carro,
Isso na Lapa, pra ir pra Curitiba pra gravar. Não tinha ainda o estúdio, que eu tinha gravado com a antiga banda, mas eu tinha um contato, mas não tinha fechado nada, né? Aí eu falei, putz, cara, eu mexi com os caras aqui agora, mas eu não tenho estúdio, eu tenho contato e tal. Ele falou, tá, liga lá pro cara. Liguei pro cara do estúdio, né? Um Murilo de Ross, lá do estúdio, no Clínica Pro Music lá, liguei pra ele. Falei, ô Murilo, precisava fazer uma gravação, cara. Ele falou, cara, só tem horário de madrugada. Então tá. E quanto ficar a gravação? Cara, não me lembro, acho que ele falou uns R$500 pra fazer. Mas ia ser simples, assim, tipo, todo mundo ia plugar na hora E fazer tudo. e fazer tudo no pelo, assim, né? Sim. Falei, então tá. Desliguei, falei, para Aramis. Falei, Aramis, pô, mas agora é 500 pila, cara. Eu sei que eu posso dar um cheque lá pro cara, mas depois eu vejo, né? Mas daí como é que eu vou? Ele falou, pera aí. Aí nisso surgiu uma outra pessoa, parceira, que eu tenho amizade até hoje, contato até hoje. Um abraço também, Leandro Borges, um amigo meu lá da Lapa. Que na época, né, empresário, tudo assim. O Aramis ligou e falou um negócio seguinte, tem uns músicos aqui, os caras são gente fina pra caramba, os caras precisam de uma ajuda pra ir fazer uma gravação. Tá quanto? Falei, o que você pode ajudar? O cara falou, acho que era 300 pila, cara, 400 pila, coisa assim. E isso na época era dinheiro, cara. Então, tipo assim, a gente pegou, abasteceu o carro, colocamos todos os músicos daqui e 2 estavam já em Curitiba, né? Pegamos, fomos, entramos no estúdio, gravamos a música, 6 horas da manhã saímos, conseguimos fazer a inscrição. Só que é só inscrição. Não era nada ainda garantido que ia participar, né? Tipo, ia ter uma seletiva. Pô, cara, deu a seletiva, a gente passou, velho. Passamos, fomos participar do festival. Aí fomos até a fase semifinal. Daí, infelizmente, lá começou a ter votação de público e tudo mais, a gente não foi adiante. Só que até ir lá, já gerou uma boa repercussão da gente, entendeu? E começou a ter um espaço no cenário também. Aí passou 6 meses, meu irmão foi pro quartel, que era fazer parte da banda. O outro já tinha uma outra banda e tal, o outro teve que ir pra faculdade e acabou. Acabei o quê? Ficando sozinho de novo. Meu irmão foi lá, passou o tempo no exército, voltou, montamos a dupla. Uma dupla chamada Jonas e Juan. Jonas e Juan. Jonas e Juan. Na verdade era Pedro... Luiz Felipe e Gabriel era o nome. E qual estilo que vocês... Pois é. O sertanejo. Sertanejo. Depois do sonoro... Saiu do rock. Porque daí a família sempre fala, você tem que cantar sertanejo. Falei, então, mano, vamos ceder, agora nós vamos pro sertanejo. Aí pegamos, montamos a dupla, né? Aí a gente chegou, no dia que a gente foi tocar numa casa, tinha uma dupla com o mesmo nome. Falei, cara, precisa pensar no nome, né? Assim, não sei se você sabe, mas meu nome não é Jonas. Como é que é o teu nome? Se prepare aí, gente, tá? Vamos ver. Psicológico é fogo, né? O meu nome é Eloir Felipe. Eloir? Pode rir, fica à vontade. Eloir? Eloir Felipe. É complicado. Não, cara, agora eu vou puxar pro nome, é fogo. Agora eu vou só te chamar de Eloir. Não, porque assim, quando eu nasci... Já nasce com 65 anos. Não, eu fico pensando na minha mãe, cara. Ela pegando eu, bebendo copo. Ah, meu Eloirzinho. Cara, não tem. Entendeu? Pega aqui o seu Eloir. Pega assim, ó, aqui é o Eloir. Aqui, Seu Eloir. Seu Eloir. Seu Eloir, é verdade. Não, é engraçado porque assim, quando eu nasci, eu fui o primeiro neto e bisneto da família. Então eles, pra puxar um pouquinho do saquinho, colocou o nome do meu avô por parte de pai. Avô. Eloir Felipe Polato é o nome dele, né? Falecido vô, que descansa em paz. Mas o meu se tornou Eloir Felipe como nome, né? E daí tem o sobrenome da mãe, onde olha, e o Polato é meu. Isso Polato é família. Sim. Só que, se não fosse Eloir, que é avô parte de pai, seria a Taliba, que é parte de mãe. Então, acho que ainda deu boa, entendeu? Visto por isso, né? Aí, na montagem do nome da dupla, falou, cara, o meu nome é Eloir e o nome do meu irmão é Cleuber. Cleuber. Aí ia dar uma dupla boa. Eu não consegui entender, cara. Até mandar isso aqui. Cleuber. Fica registrado aqui a questão dos meus pais, porque é o seguinte: o primeiro filho é Eloir, o segundo é Cleuber, o terceiro é Maicon. Maicon Você tá moderno já. Maicon, né? O quarto, Igor Henrique. Entendeu? Tipo assim, é uma coisa que assim... Não, Esse aí é de 1930, foi? tipo, exatamente, tá ligado? Partiu Assim, pra né? 2010. Sabe quando eu falo assim, aquele negócio assim, anos depois? Tipo, uma coisa meio assim, né? É verdade. Aí, cara, a gente precisa de um nome pra duplo, senão nosso nome não dá certo, cara. Pô, Eloir e Cleuber não dá. E eu tinha o Felipe e Cleuber também não dá e tal. Cara, fui dormir, cara, tive um sonho. Tava num palco, meu irmão tava do lado, tinha um J e um R do lado. Só que, tipo, eu ali no palco, tô cantando, tá? De repente, meu irmão fala assim, galera, muito obrigado a todos, nós somos a dupla Jonas e Juan. Cara, eu acordei, corri lá pra cama dele, balancei ele, falei, cara, sonhei com o nome. Ele, o que foi? Falei, cara, sonhei com o nome. Ele, o que é? Ele, Jonas e Juan. Ele, tá, eu sou o Juan. E ele foi dormir. No outro dia, Google, Jonas e Juan, só apareceu o Jonas Brothers lá. Então, tipo, pô, não tinha. Aí já pegamos, opa, registramos ali. Que legal. Cara,
3, 4 anos de dupla, assim. Olha. E foi bacana. Teu assim. irmão tocava o quê na dupla? Ele era segundeiro e violeiro, né, no caso. Segundo e viola. E eu era o primeira voz e o cara da venda, né? Sim. O doido da venda, né? Que fazia a venda da dupla e tudo mais. Só que assim, como qualquer cenário, a dupla foi muito bom. Nossa, tenho muito orgulho de muitas conquistas que a gente teve, muitas coisas que a gente realizou. E assim, eu aprendi a tocar violão com meu irmão. E ele é mais novo do que eu. Então, tipo, ele é autodidata, assim, sabe? Tipo, é um cara que... Ele pega um instrumento, assim, tipo, desossa, assim, sabe? É maravilhoso você acompanhar isso. Só que daí, durante o tempo, assim, na dupla... Isso é interessante falar, porque se a pessoa estiver nesse momento, tendo esse processo, você tem que entender que isso parte muito dele. A gente estava tendo um nível de apresentações muito interessante. Tipo, tocava ali, digamos, ali de quarta a domingo. Tava tendo datas assim, tudo mais, tendo espaço. Qual que foi o nosso erro? Não investir valendo na dupla, assim. Pô, você tá com um cachê legal ali, uma base boa. Pô, pega uma porcentagem e começa a investir. Vai fazer uma gravação naquela época lá, o EPzinho, o CD ainda era algo assim para tal. Quando a gente foi para fazer, cara, já tava tarde. Entendeu? E a gente teve condições de fazer, só que a gente não fez. Entendeu? E a gente foi lá, com o tempo a gente falou, cara, ó, hoje vai ter que se adaptar aí ao cenário, ou hoje a gente vai ficar para trás. Dito e feito, a gente foi ficando para trás. Aí eu comecei a fazer trabalho paralelo, fazer a voz de violão de pop rock para não perder alguns pubs. E ele começou a fazer guitarra para a banda cover do Raul Seixas. Na época lá, com o pessoal da Texas Beat. Um grande abraço nele, Cordeiro também. Muita saudade de ti. E Gil Cordeiro, que era um dos melhores covers do Raul Seixas, aí ele era o guitarrista da banda, o meu irmão. Sim. E daí, numa dessas apresentações, ele acabou indo para uma cidade, conhecendo uma moça. Em menos de 6 meses, daí, no caso, ele conheceu ela, se casou, teve filho e Você foi. Tchau, obrigado. foi. Entendeu? Se Aí eu distanciaram. fiquei sozinho de volta. Aí, só que naquela época, até ter a dupla, eu não tocava muito bem o violão. Eu fazia aquela base reta, assim, sim. sabe? E ele fazia mais as maneiras, fazia os solos e tal. Eu falei, cara, se eu for ficar sozinho, eu preciso tocar isso aqui e tal. Aí, beleza. Aí, na questão de separação da banda, acabei ficando sem o violão também e tal. E a confiança de estar sozinho no palco também, né? Cara, Esse isso lance, muda né, cara? todo o cenário. Isso muda muito. Porque, tipo, não tem nem... deu um apito no cabo, você não pode nem olhar pro lado pra achar que é culpa do outro, porque não tem alguém do teu lado. Sim. Tipo, é você, entendeu? A frente é sua. Aí, beleza, fui lá. Minha namorada, que hoje é noiva. Depois vamos fazer a brincadeira pra falar aqui e tudo mais. Na verdade, esposa, obviamente. Mas ela me deu de presente um violão. Me deu de presente de Natal. Eu falei, caramba, cara. E daí eu fui lá e tive que fazer uma cirurgia de ficar em repouso por uns 40, 50 dias. Me ataquei no quê? No tal do vídeo aula no YouTube. E comecei ele durante os 50 dias aí com o violão. Praticar. E praticando direto. Beleza. Quando eu comecei a pegar um domínio, comecei a ter uma segurança, comecei a fazer aquelas candinhas nos bares. Quando o bar tinha música, pedi um espaçozinho e comecei. Só que assim, quando isso foi para acontecer, não existia mais nem lembrança de Jonas, de Juan, em questão do bar, de alguns bares, porque eu queria pegar tipo algo deslocado, para não ficar aquela questão assim, não, hoje o cara tá sozinho, daí já, o cachê já vai pela metade, tudo começa a ficar, né, tipo, tudo quebrado. Aí fui para alguns bares e comecei espaço. Primeira casa, não esqueço, que me deu espaço foi o Bem Bom Espetinhos, lá de Curitiba, do meu colega lá, o André, um forte abraço. E também pro Carlos também. Foi os primeiros casos que me deram, e nisso também aconteceu, se posso falar rapidamente aqui, algo que afetou muito na minha história de música mesmo. Que eu quase parei, na verdade. Porque assim, passou um tempo que eu estava solo, a minha namorada, que hoje é esposa, ela engravidou. Aí, no caso, músico, né? Se tornando pai e tudo mais, e eu estando na música, certo? Né? Naquele início e tudo mais. Tá, mas você só trabalhava, teu foco era só a música. Não tinha um E não, serviço paralelo. até então, eu trabalhava junto com meu pai, a gente tinha uma empresa de sucata, né, no caso. De latinha, papelão, as coisas assim. Eu atuava junto. Aí, nisso, eu tinha parado e ficado alinhado à música. Comecei a ter um pouco de cenário, me liguei a isso daí e tudo mais. E ficou legal. Só que daí o que acontece? Quando ela falou que estava grávida, eu pensei, cara, baseado no que eu tô, eu pensando assim, não, tem que arranjar um emprego que tenha plano de saúde, entendeu? Já pensando nisso já e tal, né? Cara, eu sentei com ela para conversar assim, falei, olha, eu já fiz uns currículos aí, vou começar a encaminhar. Aí ela bem assim, não, mas por quê? Eu falei, não, porque você tá grávida, agora a gente tem que fazer
tá Garantiu. garantido e tal. Ela falou, não, você tem que meter a cara agora. Ó, Você tem que meter a cara no negócio. Você é músico, entendeu? Você é cantor. Cara, aquilo aí foi, tipo... O empurrão, o incentivo que faltava pra... Na verdade, não só a questão que faltava. Faltava ouvir, porque sempre estava ali. Essa é a questão, entendeu? Maior. Cara, eu virei um louco. Comecei a ir para bar e tudo mais. Aí comecei a conseguir os espaços. E por que eu amo tudo, tanto o pub e o voz e violão? Porque você tem muita proximidade com as pessoas. Então, daí começa a surgir, toca aniversário, toca em casamento, entendeu? Cara, network. Todo músico, obviamente, já teve essa questão, assim. Aí eu gostei muito, consegui ter muito disso. E daí, poxa, cara, foi... Minha esposa estava de 6 meses. Eu tive uma agenda ali de 6 apresentações na semana, gripado, forçando na última data, acabei afetando as pregas vocais. Mas de uma maneira assim, uma lesão bem complicada, assim, sabe? Teve lesão, não? Teve lesão. Cara, fui consultar, colocar a câmera, tudo mais lá. Poxa, cara, ficou tenso, assim. Tipo, eu não conseguia... A parte aqui de detenção eu não conseguia fechar, entendeu? Eu não conseguia fechar. Sei. E não era só questão, não tinha um calo que firmava, é como se fosse... Posso dizer tecnicamente, não tem muito conhecimento sobre isso, né? Como se fosse um tendão e não tinha força para isso. Então eu ia cantar, a voz não tinha base, entendeu? Não tinha base. E por isso sempre cantando sem ter aula de canto, sem ter técnica, assim, tipo, fazendo na briga, no pelo. E o desespero do cara, mulher de 6 meses, tendo casa para fazer, tudo para montar, acontece isso. Um dos bares, por isso que eu tenho tanto carinho pelo pessoal do Bem Bom, sempre quando eu vou para Curitiba eu passo lá para dar um abraço neles e tudo mais. Quando eu consegui criar força para cantar de volta e criar uma base, a minha voz só durava 30 minutos, cara. 30, 40 minutos no máximo. Você ficava sem voz depois? Ficava, tipo... Pato louco. Tinha que parar, entendeu? E dar... Cara, eu fazia nessa casa 2 horas de apresentação, 2 horas e meia. Contei, passei toda a situação, ele falou, o negócio é o seguinte, cara. Canta o que você conseguir. E quando você tiver que parar, pode estar o pau torando aqui no bar. Pode parar. Cara, e o cara manteve minhas datas. Foi parceiro, hein? Cara, tipo, foi incrível, tá ligado? Assim, pra mim... Daí eu cantava, falhava, dava um intervalo, esperava uns 20 minutos, tudo. Voltava, entendeu? Cantava mais um pouco e tal. Aí voltava. Cara, era isso. Ficava nesse ida e volta, entendeu? E nisso, se impostando e colocando segurança e tal. Aí, o que acontece? Você já teve dupla, assim? Desculpa. Já teve. Dupla, trio, banda. Então, também. beleza. Bem uma pegada, assim, né? Eu tava ouvindo tua história e reconhecendo. Cara, não muda o teu... Você teve dupla, você era segunda ou era primeira? Era primeira. Não muda o trejeito do primeiro que tinha segunda e hoje o cara é solo? Claro. Tu perde uma cama pra deitar. Então, tipo, o preenchimento da voz muda, a forma de interpretação muda e tudo mais. E nesse meio tempo fui fazendo isso. Então daí o que acontece? A minha voz com a lesão, eu comecei a usar técnicas diferentes de canto e comecei a conhecer mais a minha voz. Então uma questão que eu admirava muito, que eu tinha, era a questão do drive, que eu gostava muito, né? Até vindo do rock também. Até vindo do rock e tudo mais. Só que daí, tipo, uma coisa é você usar o drive toda vez que você vai cantar, toda hora que você vai cantar, e uma hora, tipo, você ficar, imagina, sem voz, dependendo da técnica, ou não aplicando técnica nenhuma, né? Tipo, eu uso 3 bases de conceito. Primeiro você sabe que não sabe, depois você sabe que sabe, e depois você não sabe que sabe. Quando você não sabe que sabe, é porque se tornou natural. Tipo, automaticamente você já faz. Entendeu? É que nem dirigir o carro, já sabe engatar a marcha, então você não sabe que sabe, é automático. Então, tipo, quando chegou nisso, aí, poxa, você vai cantar, beleza, a hora de aplicar, de se impor e tudo mais, preservar. Então entra muito nisso, né? Porque, beleza, você vai cantar, quer brigar por agenda, beleza. Só que o cara que só vai se apresentar na segunda, o cara de sexta tem que receber o mesmo nível de apresentação. O cara de sábado tem que receber o mesmo. O cara de terça tem que receber o mesmo também. Porque não é porque o dia é um pouco menos movimento, que você vai entregar menos pro cara, não. É verdade. Só que daí como é que você mantém isso? E voz e tal. Então, tipo, aí ali aconteceu essas questões assim comigo, fim de dupla, aconteceu na questão da voz e tudo mais. E eu não condeno. Eu tomo isso como um baita aprendizado. Então, às vezes, quando você vai conversar com um músico, o cara fala assim, cara, isso aconteceu, eu escutando. Verdade. Só que você vai meio que nivelando com o que você passou. Fala, pô, cara, então... Desculpa o termo assim, pô, então eu sou foda, cara, porque se o cara tá se queixando disso, imagina se fosse isso pra ele, então. Entendeu? Então,
daquela questão que a gente estava conversando antes, né? Um pouquinho, né? Olha como é que a conversa vai chegando, né? Tipo, vai falando sem freio, como é que vai chegando. Às vezes o cara quer, tipo, já sair largando valendo, mas não tem nem noção do processo que foi todo feito da pessoa. É, sim. Então, A construção, né? a construção, perfeita, a palavra certa, a construção. Tipo assim, cara, você quer sair já na frente? Então, beleza. Só que na hora que você esteja na frente, você vai enfrentar coisas que quem já tem bagagem tá pronto para enfrentar quem pela frente. Se você não tiver, você queimou na frente também. O que o Jonas, a gente tava conversando antes nos bastidores aqui, até quem está nos assistindo agora. O Jonas comentou algo que acontece que, por exemplo, o cara que tem 15, 20 anos de profissão cobra um valor. Certo. E o cara que chegou agora observa esse valor que esse cara está cobrando e quer cobrar igual nesse ramo da música, né? E há essa possibilidade, só que existe uma construção, que é o que a gente estava conversando agora, e que o Jonas estava falando agora. Existe uma construção de caráter, de profissionalismo, de postura de palco, de equipamentos. Então, por isso que o valor é outro, né? O valor é totalmente diferente. Só que também é uma faca de dois legumes, né? É. Que o cara também não pode chegar e querer cobrar metade do que também tá cobrando, Isso aí, né? também. Porque também daí já... É porque assim, né? Como esse outro, quem tá contratando geralmente puxa o preço, quer nivelar por a parte mais baixa. Não pelo valor, não pela qualidade. Sim, mas assim, sabe essas frases motivacionais que a pessoa fala assim, primeiro você tem que acreditar em você, do que depender que o outro acredite ou algo assim? Cara, é o básico. Pode ser o clichê, mas é a realidade. Às vezes o cara não sabe o próprio valor. Entendeu? Tipo assim, não tô dizendo que assim, não, eu reconheço meu valor. Meu valor é 10 mil, beleza? Então fechou. É 10 mil? Então agora você vai brigar com os caras de 10 mil. Agora você vai brigar com o cara de 10 mil? Você viu a preparação do cara? Você viu a agenda do cara? O que o cara entrega e o que você tá entregando? Você viu a rede social do cara? Você viu o carro que o cara chega? Quer dizer que isso é parâmetro? Cara, vai dizer que não? Me perdoe falar, mas vai dizer não, que mas é. Pô, mas tá detonando agora. Pô, quer dizer que agora eu toco pra caramba, mas eu tô chegando de Fusca. Cara, nada contra. Porque eu adoraria chegar de Fusquinha. Eu adoro os carros. Eu adoraria chegar de Fusquinha. Nossa, você tá maluco. Nem ia ter PJ. Eu só não tenho Fusca. Não, detalhe. Eu só não tenho Fusca. Vou deixar isso aqui claro por causa da minha esposa. Não deixo. Porque meu filho fala, pai, você é tão massa, me leva pra escola de Fusquinha. Eu falei, meu filho quer um Fusca. Você já é um Fusca azul só pra eles brigarem. Não, só... Nessa geração de hoje nem sabe, né? Nem sabe, Mas essa é verdade, essa visão aí. Entendeu? Então, tipo assim, beleza. E isso eu já tinha isso lá no Paraná, né? Essa questão de postura, de como se impor. Imagem, né? Imagem, porque como eu comentei, quando eu fiquei ali a questão de solo, acho que eu não sei se eu já falei isso ou não. Conversou antes, né? Desculpa. A galera tava tudo querendo ir pra casa noturna. Porque, poxa, lá em Curitiba, cara, o sertanejo universitário lá pegou de um jeito, não sei como é que era aqui a região, né? Mas o Paraná, uma força tremenda, cara. Tremenda mesmo, assim, sabe? Então, vocês queriam muito entrar nas casas, tipo, a Rodeio, na época, Vitória Vila, tipo, as casas, Só que daí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, mas eu ainda não tenho isso pra apresentar. Eu não tenho esse troço feito. Eu tenho esse objetivo, eu tenho isso na cabeça que eu quero. Então tá, vou pros bares. Cara, foi pros bares. O que é o bar? É o voz, violão e o contato. Então, tipo, quando o primeiro espaço que foi bem bom, comecei pra outro. Aí, em 2018, eu gravei meu primeiro... Eu tinha gravado alguns vídeos em 2017 para 2018, né? Em formato trio, voz e violão, mais acordeon, outro violão e tudo mais. Aí eu gravei o primeiro DVD. Na época ainda era o DVD mesmo, né? Sim. DVD... Físico, né? Pô, eu devia ter trazido, cara. Foto e tudo mais, né? Mas depois qualquer coisa eu mando uma foto lá e posto lá, marco lá pra saber que é verdade. Tem guardado ainda lá. E ainda fui enjoado, fiz duplo ainda. CD e DVD, tipo, boxzinho, legal. Assim, pô, coisa chique. Mas foi pro fim, né, cara? Tipo, não tem mais o DVD. Mas só que daí na época, gravei, foi produção da Texas Beat, né, de Cordeiro, volto a dizer, um abraço. E o Digão, que fez a gravação lá, da filmagem e tudo. E eu, na época, fiz uma imagem meio retrô. Tipo, usando colete, chapéu. Meu irmão, que era violeiro suspensório. O outro cara parecia um gangster italiano, assim, sabe? Criando cenário, assim. Tá no YouTube disponível ali. Coloca lá, Jonas Polato, lá vai aparecer, lá de 2018. Eu acho que eu vi isso aí. Você chegou a ver? Sim. Então, que legal isso aí. Pô, obrigado. Aí desse DVD, o que eu fiz? Comecei a vender no bar. Eu cantava e falava, galera, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e tudo mais, tal, tem o DVD aqui disponível, tudo, cara, e eu vendi.
Eu vendi mais e... Hoje, obviamente, você não vai ganhar um disco de platina e tudo mais, mas assim, era 3.000 unidades que eu cheguei a vender, mas tipo, saindo da minha mão. Ó. E na época, tipo, vendendo ali a 20 pila, entendeu? Agora faz as contas isso em 2018. Então, tipo assim, usando o teu próprio trabalho, tua própria fonte e começando a fazer isso, entendeu? E com isso eu tive apoiadores também na época que patrocinaram também, ajudaram, né? Sim. Então eu recolhi ele para gravação e outra parte para fazer a plotagem, na época, né? A palavra certa, né? Plotagem do material. Lançado tudo, feito conexões, comecei a entrar valendo nos eventos corporativos, de empresas grandes, assim, né? A partir dali, 2019, como eu falei, 365 apresentações, cara, felizaço. Mas assim, você não começa a ter, não perde tempo com família, perdi os primeiros passos do meu filho, por exemplo, né? Por isso que eu tenho que agradecer muito a minha esposa, muito parceira, cara, de ter isso. Então, aquilo que eu te falei, né? A questão da base, as pessoas não entendem que muito da base do que te forma à frente, a base tá ali, cara. Tá ali suportando, tá ali te mantendo, né? Beleza, feito isso, pandemia. Agora cada um tem a sua história, né, cara? O que você enfrentou na pandemia? O que você enfrentou? Como que foi enfrentado? Pra músico, assim, particularmente pra mim, não foi tão ruim. Claro que você ficar afastado daquilo que você gosta de fazer, que é a música e tudo mais, é complicado. Mas, por exemplo, assim, eu consegui ter tardes com a minha família. Consegui, tipo, dar uma sexta-noite jantando em casa. Tipo, então a pandemia nisso me tornou próximo, me tornou ali. Eu me lembro até hoje, cara, quando surgiu a primeira data na pós-pandemia, eu tava assistindo um filme ali com a minha esposa, assistindo um filme. De repente eu falei, amor, acabei de fechar uma data. Nossa, tipo, e legal, data legal, tipo, dentro dos padrões e tudo mais que tinha, né? Aí ela começou a chorar. Depois de um tempo sem tocar. Exatamente. Ela começou a chorar. O que foi? Eu tô feliz, mas assim, tava tão bom. Vai perder o contato de Cara, volta. ali já comecei a mudar também. Sim. Porque assim, eu tinha consciência que eu teria, quando eu fosse para um lugar novo, que daí eu vim aqui para Balneário, na região e tudo mais, eu tinha que ter uma ação muito forte, primeiramente, de agenda De e tal, território, pra ganhar território. Mas assim, tenho consciência hoje de conseguir alinhar uma boa agenda. Tendo qualidade. E tendo qualidade de vida. Cara, e assim, mas você não quer ser famoso, sim, quer. Você não quer cansar tua sim, mas tem como fazer também. Tem com como. certeza. Tem como. A hora de todo mundo chega. Você tá fazendo um trabalho certo, tá fazendo um trabalho firme, consistência e tudo mais, pode ser o tempo que for. Não quer dizer que, tipo, se você tiver 60 anos, você não possa ser famoso com 60 anos. Sim. Não pode ser. Tem certeza que não pode ser. Ainda mais uma questão do digital hoje. É verdade. Né? Então, que isso alavanca muito, né? Então, tem E qual foi o período que você veio para cá e o que te motivou? Qual que foi a de vir aqui para a região? Tipo, sair lá de Curitiba. Sei porque Curitiba é também, é verdade. tem uma base boa. Tem né? uma tipo, base muito boa. Muito boa. Só que sair daqui, vir para cá, tipo, ser um desconhecido aqui, mais um. Mais um, né? No caso. Perfeito. É que assim, querendo ou não, lá Curitiba, entre outras cidades também, estados mais, demorou muito para ter o retorno. Querendo ou não, né? Baseado no que foi Santa Catarina em questão da pandemia, né? O que acontece é que, assim, um grande amigo meu já de tempo, Felipe Luz, um grande artista, músico e tudo mais, ele veio para cá e ele falou, cara, vem para cá. Ele falou bem assim, vem para cá. Eu falei, poxa, velho, mas tem certeza, cara? Eu em Balneário, aí deve ser punk, né? Pô, Balneário Camboriú, todo mundo, né? Fala, pô, você já foi para Balneário? As torres e tudo mais, pô, todo mundo vai elogiar, todo mundo vai gravar e tudo mais. Eu falei, cara, não sei. Ele falou, cara, vem pra cá, passa um fim de semana. Então tá bom. Tava com os DVDzinhos no carro, o violão, peguei e falou assim, ó, tô descendo pra Balneário. Vou lá pra ABC. Descendo pra ABC. Aí ela falou assim, a gente acompanhando as notícias que lá, aqui tá funcionando algumas coisas, mas de forma, né, bem estrita e tudo mais, peguei e vim. Vim pra cá e comecei nos barzinhos que tava. Só que em vez de chegar com cartão de visita ou tudo mais, na hora que eu entregava o DVD. É outra pegada. Outra pegada, mas era outra pegada mesmo, porque tinha uns caras que falavam assim, não, cara, mas isso aqui tipo, é demais pra cá. Tipo, tu tem que ir pra shed, tem que, tipo, entendeu? Assim, não, meu trabalho é mais alinhado ao voz e violão. Daí o cara já colocava na tela, viu o YouTube, ele já viu o DVDzinho e tal. Já criou um laço. Só que daí de todos esses daí que eu tinha, um lugar aqui, que é o, se não me engano, Gardens, na época era. Acho que era isso. O cara me ligou no número que eu não tinha e falou, amigo, o meu músico aqui furou. Você não consegue fazer pra mim? Eu falei, cara, mas eu não
passei contato para esse cara, não conhecia ele e tal. Daí eu falei, amigo, foi indicação, uma coisa? Ele falou, não, cara, eu tava num pub que você tinha dado uma canja e eu vi que você entregou o DVD pro cara, de repente ele foi ali conversar com ele, viu o DVD e tudo mais, peguei teu contato e deixei salvo. Não que ia chamar, mas tipo, ele surgiu isso. E eu tava prestes a ir embora pra Curitiba. Peguei ele pra minha esposa e falei, viu, o negócio é o seguinte, surgiu uma datinha aqui, eu vou fazer aqui. Isso era no domingo. No fim das contas, eu fui embora na quarta. Porque, tipo, eu acabei tocando na segunda. Aí começou isso. Aí comecei a postar que eu tava aqui, né? Postar diretamente fazendo data aqui em Balneário Camboriú e tudo mais. Uma cliente minha, né, no caso do evento particular, falou, Jonas, eu vi que você tá em Balneário, vai ter o aniversário de uma amiga minha. Flávia Jabur, que é tal. Eu queria contratar você e tudo mais para tocar ali, fazer de presente para ela. Ela falou, fechou? Tô aqui e tal, beleza. Cara, cheguei na frente do prédio, coisa mais linda e tudo, né? Olhei de volta para ver se estava bem trajado, né? Bem arrumado, né? Olhei, não, tá legal. Tá pra legal. encarar. Dá para encarar. Cara, um dia lindo em Balneário. A Flávia, ela pega o celular dela, eu cheguei ali, ela falou, viu, pode passar uma música para fazer um videozinho aqui, né? Ela toda feliz ali com a festa e tudo mais. Tá? Beleza. Ela pegou, filmou, mostrou o cenário, assim, tipo, da fachada do apartamento dela, aquele dia lindo, aquela praia maravilhosa. E botou no grupo de amigos, o contato começou a compartilhar. Aí desencalhou. Aí foi, né? Aí foi para evento particular. Aí os pubs começaram a dar espaço também. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E Isso assim, em qual período? Qual ano? 2021, né? Que foi 21, o 22. fim da pandemia, né? 21, 22? 21, 22. 21, 22. Foi nessa época aí. Só que daí começou a acontecer muita coisa muito rápido. Porque você vai tendo os contatos certos. Por exemplo, daí comecei a tocar em Bombinhas. Entendeu? Ali em Bombinhas. Em Bombinhas. Tivemos também um encontro. Nós tocava em Bombinhas, eu e ele. Cheguei lá pra tocar, lá ia fazer depois de você, né? Aí eu falei assim, não, eu conheço esse cara aqui, cara. Tava ali fazendo som ali. Cara, e o que chama atenção, né, que ele do nada, ele tira o violão, ele puxa um cavaquinho, né? Aí o cara... É diferenciado. Não, isso que é complicado. E tu chega só com o violão, fala, o cara tá com cavaquinho, violão, cara. Será que vai dar boa, tá ligado? Eu depois, né, e tal. Mas assim, fiz uma amizade muito boa lá, em Bombinhas também. Gerei clientes também em evento particular, em Canto Grande, Mariscal, ali, que é um paraíso aquele lugar, né, cara? É verdade. Inclusive, mandar um abraço muito grande pro Marcos Paulo. Um abraço, meu querido, que deu espaço lá e tudo mais. Marcos. E, cara, é fantástico. Daí, o que acontece lá? Fui tocando em Bombinhas, virada de ano. Me contrataram para fazer numa das praias a virada num palco lá. Um show da virada, porque eles montam sempre 4 palcos no ano, né? E um dos palcos lá montaram lá, contrataram para fazer virada de ano. A apresentação foi tão boa que daí, no caso, fiquei ali com uma boa reputação pessoal da Secretaria de Cultura e tudo mais. E também com a força do Marcos ali tudo, né? O cara foi lá, e também da Jane, minha querida, um beijo especial. Foi lá, cara, evento lá de 30 anos de cidade, abertura de Zeneto Cristiano. 30 mil pessoas e tudo mais. Cara, quem vai fazer? É o Jonas. Jonas Polato vai fazer. Tem um videozinho tudo no Instagram. Cara, Que massa. pô, tu subir no palco, 30 mil pessoas na frente, cara. Perninha. É louco. E vai deixar de perna. Muito, nossa, é muito top. Mas ali daí, poxa, daí depois dali, 2 semanas depois, fui pra Portugal, fiz ali 2 apresentações e tudo mais, mas, pô, olha como que é bacana, né? Uma questão de ser visto. O cara vai chegar na tua rede social, vai ver a tua agenda, vai ver que você teve apresentação, abertura de show de artista nacional, teve show em outro país. Então, tipo assim, isso para um segmento, para você fechar contratações relacionadas a evento particular, seja aniversário, seja casamento ou evento corporativo, cara, isso é muito bom. Sim. É muito bom. Então, assim, porque a questão da casa noturna também é bom, ele também é. Ele vai ver, pô, os lugares que o cara toca legal, tudo mais, isso eleva. Mas pro particular, que é uma coisa que eu atuo bastante, assim, gera mais. Mais exclusivo. Mais exclusivo. Então, tipo, eu acredito que atuando dessa forma, nisso, ele te gera muito retorno nessa parte do evento particular. Verdade. Bastante. E também, obviamente, aquilo que a gente falou antes, né? Que você citou aí, mas a questão da postura, certo? E como você chegar, a forma de se vestir, a forma de dialogar. Porque assim como o bar, quando você está tocando, tem um que grita lá, não, que cantor quer beber que eu vou pagar um negócio. Cara, evento particular, tem jeito que os caras querem te agradar e tudo mais, assim. Mas, pô,
se põe, né? Que não, obrigado, depois a gente... E tá dentro da casa do cara também. Pô, cara, tá dentro da casa do cara. Você tá tocando ali, chega o cara lá com uma bandeja de docinho. De docinho. Como é que vai parar de cantar? Cara, já aconteceu várias vezes ele chegar... Pô, cara, teve um evento muito bacana, assim. A gente foi tocar um evento lá de um senhor no evento lá, que depois que eu descobri que ele que arcou. Não foi ele que contratou, mas foi ele que arcou. Eu tava tocando assim e tal, e ele ouvindo e gostando e tal. De repente o pessoal, assim, ouvindo só conversar demais. Aí ele chegou e falou, viu... Se você cantar, tirei o pau no gato aí. O povo tá ali conversando e tudo mais. Tá muito bom. Só que eles estão conversando. Tá... O que você acha de nós tomar uma? Deu, não. Calma, né? Não dá. Ele falou, não. Mas você já almoçou? Tipo, o cara... Queria bater papo. Queria bater papo. Viu só? Falei, beleza. Parei de tocar ali, foi lá. Sentamos, conversamos, batemos um papo. De repente, você falou, viu, você tá de intervalo? Mas não, fiz uma pausinha aqui e tal. Aí o cara falou, não... Pausa nada, o cara tá tocando aqui há 2 horas, vocês de papo. Agora que o cara parou, Agora que parou, você sentir, né? Ah, entendeu? Aí eu fiquei preocupado se tava ruim, né? Falei, será que eu tô errando o repertório? Eu falei, não, Sim, cara, o som tá muito bom. né? Só que ele aconteceu. Então, cara, tem várias situações. Várias que situações. acontecem. Eu ia chegar nesse ponto aí, tem festa que tu tá tocando e você... O pessoal quer conversar, quer fazer network, quer... É outro cenário, Sim. né? E daí você ainda você começa a meio que dar uma segurada também no que você apresenta, no que você tá tocando, né? Então, tipo assim, Na linguagem. Isso. O teu carro-chefe, ele é o sertanejo. Fechou? Show. Beleza, mas daí você tá os caras ali conversando, todo mundo ali, tipo, elegantezinho, de repente você larga lá. Escuta aí o barulho do foguete, calma. Calma, Entendeu? Ontem eu passei, olha só, Deixa eu falar, Foi mal, cara. Foi bom ter tocado nisso aí. Ontem eu passei. Ontem era quarta-feira, tô perdido nos dias. Quarta-feira, 9 horas da noite, Jonas. Passei na frente de um bar ali, mas era uma lanchonete. E o cara tocando aquela. Alô, meu amor. Meu Deus. Entendeu? Esse exemplo aí, né? Sim. Então, tipo, Não combina pro negócio, cara. Não tá pro lugar, né? Passou onde? Tava... Numa lanchonete? O cara playbackzão na veia. Sim. Gaita, trompete tocando e ele no violão aqui. Alô. Não, e às vezes tem muito isso também, que nem, tipo, acho que você deve ter essa questão também. Você tá ali tocando, né? Tá no par, o público lá pra cima e tal, você acertando as músicas e tal. De repente o cara chega lá e pede uma música que, meu, se você tocar ali na hora pro cara pra atender, vai arrebentar. Aí você fala, não, beleza, segura, vai tocando. Isso. Aí até você moldar o repertório e chegar ali, pra você, porque você quer atender também, né? Você quer agradar, né, cara? Agradar. Então tem muito disso também, né? Às vezes o cara tava ali, tipo, pô, e tinha uma pessoa na mesa, o cara pediu essa, falou, não, cara, que eu vou ter que fazer, tá ligado? Vou ter que fazer. Então... Pô, mas é doideira, cara. Ontem eu passei, eu olhei aquilo e fiquei pensando, meu Deus do céu, né, cara? Que é o fato da linguagem. Da linguagem, exatamente. O ambiente, o cenário. Será que vai combinar com o cenário? Vai combinar com o ambiente? Vai encaixar? Combinar com o momento, com no o momento. Você falou, quando a galera tá conversando, você vai colocar um sonzinho mais... Sim. Então, aí tipo, você tem que saber ter essa leitura, né, do é que nem, ambiente. tipo, assim, por mais que seja voz e violão, gosto muito de fazer voz e violão. A pessoa tem aquela imagem, a voz e violão, ele é o cara sentadinho tocando. Cara, necessariamente não é assim. Sim. Entendeu? Que nem tem pubs que eu me apresento de pé, tocando, e movimentando e tal. Sim. Tipo, ter essa dinâmica e tudo mais. Então, assim, cada lugar você se impõe, se põe de uma forma, né? Querendo ou não. E o repertório não fica distante disso. Com certeza. A lógica de como montar aqui em evento particular, volta a falar. O pub está te contratando. O público é muito mais amplo, então você vai acabar alinhando o teu repertório diante do que está hoje ou do que está sendo mais ouvido e tudo mais. O evento particular você tem que preservar um pouco, querendo ou não. Tipo, pergunto o evento, é um casamento. Pô, primeiro que chega no casamento você não toca música, digamos assim, mundana. Tipo, senta, ou quica, ou não sei o que, assim, que. Pô, é um casamento, é o dia do... A não ser que os noivos queiram e tudo mais. Queiram na festa lá Exatamente. no final, né? Lá no final. Mas, por exemplo, assim, teve um casamento que eu toquei. Cerimonial, recepção, é diferente. Teve um casamento que eu toquei no momento ali, depois do jantar e tudo mais, para o pessoal se animar. E o cara falou, você viu, dá uma cuidada de algumas canções que a gente não quer música que... Seja agressivo. Não só agressivo, mas assim, que o conteúdo da letra, tipo, a pessoa às vezes não entende, mas que nem, por exemplo, assim, o cara gritou lá, toca Pais e Filhos. Cara, o cara tem um respeito absurdo por Legião, mas Pais e Filhos, a letra, querendo ou não,
Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada fácil de entender. verdade, Tipo, né? cara, é um hino, todo mundo agora que você canta. Preço, todo mundo vai cantar, mas, pô, escuta um pouquinho a letra, né, cara? Faz sentido. Né? Cara, Então, faz tipo assim, sentido. tem um pouco disso, né? Que nem, você tá no bar mesmo, que é... foi interessante que eu vi, eu não sei qual que, não vou me recordar agora qual que foi o artista que vocês entrevistaram, mas uma questão que você citou me chamou muita atenção sobre o fato da lei da atração. Ah, sim, o último, agora o Rafa Oliver falou isso aí. Subconsciente. Cara, subconsciente e tudo mais. Cara, você tem noção do poder que a música tem sobre a ação do subconsciente? Isso é. Então, assim, beleza, mas daí como é que você faz isso sendo que você está cantando? Beleza. Você já molda qualquer forma de aceitação. Você está jogando essa vibração para as pessoas. Frequência, né? Então, o local ali, a pessoa está tendo essa descontração, esse momento, diante daquilo que ela está querendo mandar. Você está atendendo a esse pedido que a pessoa está fazendo para você. Mas, necessariamente, não está você recebendo aquilo que está sendo passado. Entendeu? Mas o que você ouve, então? Já que assim, eu escuto country. Os caras, você vai ouvir as letras dos caras, é campo, é amor, carinho. Você vai ouvir louvor, entendeu? Tem certos louvores, assim. Por exemplo, eu tenho uma grande admiração pela banda Rosa de Saron. Tipo, gosto muito, assim, Rosa de Saron. Para mim, obviamente, não titulando como um dos maiores, para mim, um dos maiores cantores foi o ex-vocalista do Rosa de Saron, que era o Guilherme de Sá. Tanto que aquela questão que eu falei da voz ali, técnica de drive e tudo mais, tem uma própria teoria dele e tudo mais de canto, e eu fui ali pegando isso, entende? Tipo assim, por ter essa admiração por vozes com drive. Que nem Chad Kroeger, Nickelback, né? Tipo... Aqueles Cara, então assim, daí você vai pro country ali, tem Chris Stapleton, tem Luke Bryan, tem toda essa linha também que dá aquela drive, é a personalidade que cria, né? Então veja como a conversa vai indo, né? Que retoma uma questão da voz, de repente volta na questão da agenda. Então, para a pessoa entender que quando... Por que eu tô falando tudo isso? Porque quem estiver acompanhando e falar na hora de fechar um cachê, como é que isso quer dizer? Tá vendo quanta coisa que se envolve diante disso, cara? É muita coisa. Sim. Então, não adianta ter rodeio, cara. Quer chegar no momento de fechar uma data, quer chegar no momento de se pôr como artista e tudo mais, entenda todo o contexto, toda a obra em si. Então, assim, valor agregado. Valor agregado. Tipo assim, quando chega gente pra pedir canja, o cara fala, posso cantar uma música, eu sou cantor, pra dar uma força e tudo mais. Beleza, bora. Só que assim, o cara tá querendo mostrar. Pode entender que é uma questão de ser de mesquinho? Mesquinho que, cara, eu não gosto que toque no meu violão, cara. Eu posso tocar pra você cantar? Às vezes acabou que eu entendo assim, que frescura é essa aqui? Não, eu sei tocar violão, cara, tudo bem. Beleza, cara, mas tipo assim, se você tocar e de repente arrebentar uma corda na tua vez, eu vou dizer que eu sei. E eu tenho mais 2 apresentações depois. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes acabou que eu tô dizendo, não é por ser ruim ou algo assim, cara, mas tem muitas coisas que envolvem, né? Vou tocar então canta aí, amigo. Qual que você quer? Você puxa. Essa da canja é delicada, né? Tipo, eu ultimamente não tenho mais paciência. É foda. Só se é um amigo meu, o Jonas chegou lá no bar e falou, Jonas, chega aí fazer uma canja. Aí eu vou dizer não. Cara, eu tô de folga. Eu tô de folga, cara. Porque, cara... vamos deixar aberto aqui. Deixa aberto isso aí, vai. Sim, músicos, amigos e tudo mais, assim. Posso assim, direto pra câmera aqui, ó. Vai. Quando chegar um músico no bar, se ele tiver com um amigo, ou se tiver com a esposa e tudo mais, entenda uma coisa, ele tá indo pra jantar, comer alguma coisa, e pra ouvir você, entendeu? Necessariamente não precisa chamar, ele não tá com a obrigação de você chamar o cara pra cantar, ele não quer cantar, ele só quer comer, ouvir e só, entendeu? Cara, todo lugar que a gente vai, vou chamar um lugar pra... cara, já chegou um lugar que eu tô de chinelo e camisa, velho, caramba, vai ser... Deixa o cara quieto, é verdade. E eu enrolo. Falei, não, beleza, já vou. Eu tô aqui com o frango aqui, tá ligado? Eu te levanto pra... Um abraço e tal, e tchau, tá ligado? Assim. Sai a francesa, Sai a francesa, né? Mas vou lá, cumprimento o cara, dou um abraço, mas, legal. Mas, assim, eu acho que você vai precisar assim. Não, é bem isso aí. Vamos falar um pouquinho, tá? Falar dos nossos patrocinadores, apoiadores. Vamos falar Portugril, churrascaria Portugril da Praia Brava. Vamos soltar uma vinheta do Portugril, falando os detalhes da nossa churrascaria especial. Cara, o Porto Grill é um restaurante, é um ícone ali na Praia Brava. Então, para você que não conhece, para você que conhece, você já sabe do que eu tô falando, e para você que não conhece, você tem que experimentar, viver essa experiência, porque ele é o melhor restaurante na melhor praia do Brasil. E não é apenas um restaurante, ele traz uma essência, ele traz uma experiência. É um ambiente de frente para o mar, que é onde ele traz
um ambiente familiar, um ambiente bom, mas principalmente a essência da gastronomia. Ambiente familiar, qualidade dos alimentos e refeição completa. Porque ambiente familiar, lá nós somos em 5 que tocamos o negócio, né? Tem pai, tem mãe, tem irmãos e todos fazem parte da nossa família. Essa é a nossa cultura na empresa. E quem trabalha lá enxerga isso, entendeu? O segundo ponto, a qualidade e procedência dos alimentos. Desde que iniciou o Portugril, a gente preserva a identidade dos pratos. Certo. Carnes de procedência uruguaia, argentina, carnes de qualidade, a gente fala carnes nobres, né? Certo. E comida, refeição completa. Porque hoje você pode ir lá, você pede uma carne ou um peixe que seja, né? E vem tudo junto, todos os acompanhamentos vêm junto. Vem um arroz, frita, salada, maionese, farofa, né? Então, esse é o nosso diferencial. Ambiente familiar, refeição completa e comida de qualidade. Esse é o Portugril Churrascaria Praia Brava. Maravilha. E vamos falar agora da Marina Belmar, Rodrigo. Cara, essa é especial. Isso é especial demais, né? Tá. O Jonas conhece a Marina Belmar? Lá é top. Portugril também. Portugril também. Né? Mas Belmar também. Maravilha. Marina Belmar, o diferencial dela é frutos do mar. Então, cara, comida excelente, ambiente sensacional. Como eu sempre mencionei, se você quer fazer um networking, levar teu cliente tá fechando um negócio ali, leva teu cliente lá, que certeza que vão sair com um contrato assinado na hora. 99,9%. Sucesso garantido. Sucesso garantido. Marina Belmar Náutica. Temos também a 2R Ambientes. 2R Ambientes, a nossa primeira patrocinadora de verdade aí. Foi a primeira a acreditar no projeto aí, do podcast Papo de Cantor. 2R Ambientes, especializada em reformas em geral, construção. E logo vamos estar trazendo vídeos de uma obra realizada recentemente, uma obra de restauração e reforma, né, Rodrigo? Restauração e reforma e com o depoimento dos proprietários. Com depoimentos proprietários, passando a credibilidade do que a 2R Ambientes faz, que é profissionalismo e garantia de obra entregue no prazo e com qualidade, né, gente? Exatamente. E junto a 2R Ambientes, nosso mais novo patrocinador e Paiva Móveis, móveis sob medida, fabricando móveis criativos para pessoas de bom gosto. Eita, esse é diferencial. Esse é é bom diferenciado. demais, aham. Será que eu não consigo uma permuta nesse que eu dou casa nova? Ó, tem uma Olha aí, porrada de ó. coisa pra fazer. Verdade, Jonas. Conseguimos uns descontos bons lá. Oh, é show. Nós podemos ver esse cara é especializado. O Paiva aí é o top aqui da Bacana. Aqui da região. Show de bola. preço justo e qualidade do que faz. Hein? Exatamente. Maravilha. Vamos botar uma música aí? Opa! Vou te acompanhar aí que eu vou pontear, hein? Ah, é? Máximo fazer a segunda voz. Eu sou... Como é que é? Hoje eu não canto, eu só escuto o convidado. Entendi. Só canja. Só é. Tem medo de berrar aqui, cara. Pode ver. Pode dar, né? Isso aqui eu gravei no último trabalho agora no DVDzinho. Disponível no YouTube lá. Tudo bem? Primavera chegou, seu amor me pegou e eu te amei. Quantas flores escolhi no jardim dos meus sonhos e te dei. Foi folhas sem frutos caindo, esse amor consumindo, eu me entreguei. Foi loucura, paixão, foi amor, sedução. O que foi, não sei. Te amei demais, você nem viu e eu chorei. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. E você foi o verão, o vendaval de ilusão. Foi o temporal, foi o frio, o inverno, o amor
mais eterno, nem o mal. Eu te quis como a mãe, quero o filho da luz, quero o brilho tão natural. Meu amor, seu amor, um espinho, uma flor, amor de carnaval. Te amei demais, você nem viu e eu chorei, chorei. Te amei demais, você sorriu e eu chorei. Isso aí é um pecado o cara escutar uma música dessa. Caramba, tomando cara. uma. Não, o cara que não se emociona com uma música dessa tá morto por dentro, cara. Tá morto por dentro, me perdoe. Essa eu fala. acho top, ó. Ô, Amor de primavera. Não é amor de primavera, é... Amor de carnaval. Amor de Amor de carnaval. Errei. Errei o período. Errei a estação. Errei a estação, cara. Eu, gurizada, queria só abrir uma questão pra vocês, trouxe um presentinho pra vocês, se é que eu posso. Mas eu adoro presente. É, porque assim, além de cantor, né, a gente começa a atuar algumas questões também, né? Então, não sei se vai se identificar com isso, acredito que sim. Uma questão que eu via bastante do artista é que ele gosta de meio que se personalizar, né? Usar um acessório e tudo mais. Verdade. Só que eu ficava pensando, eu já tinha uma dificuldade para encontrar isso, né? Aí eu comecei a pensar, cara, e quem também pensa nisso, né? Quem busca e tudo mais. Aí eu lancei uma linha de acessórios, no caso. E trouxe também, eu posso mostrar aqui? Olha aí, Licença. cara. E esse aqui é para você. Muito obrigado. E esse aqui é para você. Obrigado, Show? João. Olha aí, ó. Olha só. E também, só para mandar o rapaz do técnico lá, tem um para você também, tá? Tem pro Só pra- Sandro? Aí, tem. Ah, o Sandrão, cara. Então, ganhou propaganda na TVBC. Cara, que top. Olha só. Aqui, vou mostrar aqui. Olha ali, a moça. Aí. Daí o que acontece? Ó, Deixa gostei, aqui. cara. Qual que Pois é o- eu tava te olhando ali, cara. Eu achei bonito. Eu ia te falar isso aí, tá? Olha só. Daí, no caso, o que Tava acontece? Eu olhando ali deixo, teu- eu deixo aqui o casezinho em modelo de consignação nos ambientes que é mais frequentado por homens, que seria o quê? Barbearias, Legal, cara. loja de roupa masculina e tudo mais. Gostei. Aí a pessoa vai lá, tá lá exposto e escolhe o modelo e tudo. Oh, Ah, adorei. tem que ajustar. mesmo. Dependendo Tem do que uso, aí ajustar. tem que ajustar. Né? Gostei. Ah, ele abre aqui, ó. Sim. Cara, eu tava olhando o pulso ali. Eu falei, que bonito aqueles acessórios que ele tá usando ali, ó. Veio. Acho que tem Olha uma, aí, ó. tem uma pedrinha ali pra você também, não tem? Tem. Tem. Ah, bom. Senão, aí. Coisa linda, né? Ó, a cor bonita essa aí também, ó. Gostei, hein, persona. Jonas? Olha só. Então, um Muito presentinho pra obrigado, vocês aí e tudo Obrigado, mais. cara. E Deus abençoe. fica a dica aí, ó. Próximos convidados, traz presente pra nós. Pois é. Aí, ó, cara. Adoramos receber presente. Esse é o Jonas Polato. Ô, louco. Tá aí, gente. Maravilha, maravilha. Qual que é o Instagram? Hã? Pra te achar no Instagram aí, Jonas. Achar no Vamos falar Instagram. Ah, não. teu merchan agora. Esse aqui ainda tá direto. Não Esse coloquei tá esse aqui ainda. Né? Porque Tá, mas loucura e tudo e o mais. teu agora? @Jonas Polato Oficial. Jonas Tá lá. Polato Oficial. E, gente, lancei em outubro. Foi o último trabalho gravado. Graças a Deus já passamos mais de 10 mil visualizações, né? Sertanejo acústico ao vivo. Aqui, gente, 100% ao Coisa vivo. linda, cara. Né? Na captação foi Felipe Salles, mixagem e masterização, Felipe Luz, meu querido, um beijo especial. Ali, Gabriel Mendonça, que fez a captação de imagem. Produção artística, mandar um abraço para meus amigos, o casal de amigos de coração, Diego Cossani e Rosa também, um beijo. E também a minha querida, digníssima esposa, noiva. Noiva. Depois de 12 anos pedi ela em... Legal esse prazo, gostei, Jonas. Estão pedindo me lançar um curso disso. Como é que você consegue ficar namorando 12 anos para ir pedir, não é? Eu namorei 10. É 10? Aí, ó. Já é um. Lá, Jonas já Polato Oficial, ó. Aí, ó. Show. Segue o homem aí, ó. Beijo pra minha esposa. Aliás, um beijo. E meu filho, Arthur. Beijo, filho. Meu lindão. Coisa linda. Beleza. Pô, Jonas, obrigado pela tua presença aí, cara. Espero ter somado aqui, porque, Com pô, o certeza. trabalho de vocês, gente, volta a falar. Fantástico, entendeu? Não posso dizer só o que tava faltando, mas, além disso, a qualidade que é. O nível, o conteúdo, a forma de... Cara, admirável o trabalho de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. E, gente, bola pra frente. Os patrocinadores aí, ó, mantenha, porque aqui é seriedade. Os Maravilha, cara. Não, e a gente já só busca chamar os caras aí, firmeza, caras que têm anos de profissão, que nem Pô. você aí, que já quase 18, 20 anos que a 18, gente tava 18 tocando anos. nesse assunto, né? Isso. Então, não é do dia pra noite que você construiu tua carreira aí, e tem muito profissionalismo, e quem vai assistir
programa aqui, esse episódio, vai colher muito, vai absorver muito de você. Espero e desejo que sim. E uma coisa que eu gosto de deixar aqui até gravado. Esse não vai ser o único, não. A gente vai ter mais Isso encontros, aí, pode ter certeza, mais né? encontros. E vai ser engraçado que quando a gente vê o desse, vai dar risada pra caramba. É verdade. no próximo, né? Isso aí. Logo, logo vamos fazer o ao vivo aí do Papo de Cantor. Estamos Ô, planejando. show, pra- hein? Estamos tirando do papel. E vamos chamar esses homens tudo aí pra cantar aí. Exatamente. Beleza. Ah, Maravilha. se me permite, um beijo pros meus pais, né? Os Opa. que tiveram a brilhante ideia de colocar o nome de Eloir Felipe. Eloir. Obrigado mesmo. Felipe. Não. Quer terminar com um baita humor? Sabe o que significa Eloir Felipe? Ah. Eloir vem é origem germânica. Significa o rei. O rei. O rei. E Felipe é adorador e amigo dos cavalos. Então eu sou um pangaré em pessoa, cara. É o rei dos cavalos. Pô, cara, brincadeira, cara. Combinou mesmo. Combinou mesmo. Somou mesmo, em brincadeira. Gente, Encerramos então, Encerramos compadre. Mais um Papo de episódio. Foi pra conta, quem nos Foi ouve. pra conta. Em nome e apoio de Porto Grill, Marina Belmar, 2R Ambientes e Paiva Móveis. Eita, glória. E você que quer trazer a sua marca aqui para somar junto com a nossa, Fica entre em contato. levantando. Fique à vontade aí e vamos para frente. Obrigado, Papo de Cantor. Tchau, obrigado. tchau, gente.